Fala, meus amigos e minhas amigas! Lembra no último SOS Revit, onde a gente aprendeu junto a fazer um rodapé? E no conteúdo pós-aula que eu disponibilizei lá nos stories e que hoje está no direct, eu falei sobre fazer quantitativo de rodapé sem precisar modelar esse elemento no Revit. E é por isso que hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo sobre tabelas e quantitativos no Revit. E nós vamos criar juntos um quantitativo de rodapé no Revit. O conteúdo dessa aula está muito interessante e eu garanto para você que se você aprender os conceitos que eu vou trazer hoje nessa aula, você vai conseguir fazer vários tipos de tabela no Revit. E sem mais enrolação, meu nome é Thiago da Mata e você está no SOS Revit. Para você tirar o quantitativo do rodapé sem ter modelado esse elemento no Revit, você vai precisar ter identificado os ambientes. Então eu fui criando cada ambiente desse daqui e basicamente é isso que a gente vai precisar para criar uma tabela de quantitativos. Então para criar essa tabela a gente vai no navegador de projeto e procura aqui tabelas e quantidades. A gente vai clicar com o botão direito em cima desse nome, tabelas/quantidades, e criar uma nova tabela/quantidades. Com isso vai abrir essa janela daqui em que a gente pode escolher qual categoria de tabela nós vamos criar. A gente pode criar uma tabela de múltiplas categorias ou criar uma tabela específica. Já que a gente vai criar nosso quantitativo ancorado nos ambientes, nós vamos escolher a opção Ambientes. Aqui nós podemos colocar o nome da nossa tabela, então eu vou colocar levantamento de rodapé. Com a categoria selecionada e a tabela nomeada, nós podemos dar OK. E aí nós vamos ser levados para essa nova janela. E nessa janela nós vamos selecionar que parâmetros nós queremos extrair do modelo e colocar na nossa tabela. Então eu vou escolher o parâmetro nome, perímetro, já que a gente vai tirar o quantitativo de rodapé. Eu vou escolher o parâmetro nível. E por enquanto são esses os parâmetros. Eu posso dar OK. E o Revit vai criar uma tabela com os parâmetros que eu acabei de pedir para ele. Então eu tenho o nome do ambiente, o perímetro desse ambiente e o nível em que esse ambiente está. Só que essa tabela ela vai precisar de um trabalho nosso, pois os ambientes têm rodapés de tipos diferentes e existem ambientes ainda que não vão possuir rodapé. Então, para isso, a gente vai ter que criar novos parâmetros que vão nos auxiliar nessa personalização. Então, eu vou em Propriedades e procuro um parâmetro chamado Campos e vou clicar no botão de Editar. Esse botão vai nos levar para aquela mesma janela que a gente tinha visto anteriormente. Só que agora eu não vou puxar um parâmetro dessa lista, e sim eu vou criar um novo parâmetro. Então eu vou clicar aqui em Novo e nós vamos criar primeiramente o parâmetro do tipo de rodapé. Então eu vou digitar aqui o nome do parâmetro. A disciplina dele será comum. O tipo desse parâmetro será um parâmetro de texto, porque eu vou digitar qual é o tipo do rodapé. Com isso, eu posso dar um OK. E agora eu tenho um novo parâmetro que eu acabei de criar, tipo de rodapé. E nós vamos criar mais um parâmetro, que é para indicar se o ambiente tem rodapé ou não tem rodapé. Então eu vou novamente no botão de Novo Parâmetro, vou digitar o nome do parâmetro. E o tipo desse parâmetro será de sim ou não. Eu posso dar OK e confirmar mais uma vez. Note que agora eu tenho mais duas colunas criadas, uma de tipo de rodapé e uma com a caixinha para eu marcar se o ambiente tem ou não rodapé. Note que as caixas estão congeladas, então eu vou ter que dar um clique para descongelar a caixa. E se o ambiente não tiver rodapé, eu vou dar outro clique para desmarcar a opção de rodapé.
Agora que eu já marquei os ambientes que têm rodapé e os que não têm rodapé, a gente vai filtrar essa tabela para que eu tenha nela somente os ambientes que vão ter rodapé. Então eu vou em propriedades e no parâmetro de filtro eu vou editar. E eu vou criar aqui um novo filtro. Filtrar por ambiente com rodapé igual à opção sim. Ou seja, ele vai pegar o parâmetro ambientes com rodapé e todos que tiverem um resultado igual a sim, ele vai deixar na minha tabela. Quem não tiver o resultado sim, ele vai eliminar da minha tabela. Eu posso dar um OK e perceba que a tabela foi atualizada e só deixou os ambientes que possuem rodapé. Agora que a gente já tem a tabela somente com os ambientes que possuem rodapé, a gente vai colocar que tipo de rodapé tem em cada ambiente desse. Então eu vou aqui no quarto 1 e na coluna de tipo de rodapé, na linha correspondente ao quarto 1, eu vou colocar aquele rodapé de 10 com friso. O quarto 2 e 3 também vão possuir o mesmo rodapé. Note que quando eu clico na seta, ele já tem guardado a informação que eu já dei para esse parâmetro. Então eu posso somente selecionar e ele já coloca que o quarto 2 e o quarto 3 tem um rodapé de 10 com friso. Agora na varanda, eu vou querer um rodapé de 15 centímetros. Então eu vou ter que digitar rodapé de 15 com friso. Já na sala de estar, de jantar e no corredor, eu vou ter um rodapé de 20 com friso. Então é isso que eu vou digitar. Pronto. Agora todos os meus ambientes já estão possuindo a informação do tipo de rodapé. Lembrando que eu coloquei uma descrição simplificada, mas você pode ficar à vontade para deixar tudo detalhado e bem descrito. Agora nós vamos dar uma organizada melhor ainda nessa tabela. Eu não preciso ter na tabela essa coluna daqui, então eu vou ocultar essa coluna e vou separar os ambientes por tipo de rodapé que eles possuem. Então eu vou em propriedades, procuro o parâmetro de formatação e na opção de ambiente com rodapé eu vou marcar a caixinha que se chama campo oculto. Marcando essa caixinha, eu já vou deixar oculta essa coluna na minha tabela. E para completar a nossa organização, eu vou aqui na aba de classificar e agrupar e vou classificar por tipo de rodapé em ordem crescente. Vou pedir para que ele coloque um cabeçalho, um rodapé, e esse rodapé é textual e não o rodapé que a gente está trabalhando até agora. E vou pedir para que ele exiba somente os totais e que ele separe com uma linha branca. Quando eu der OK, ele vai reorganizar nossa tabela. E eu tenho agora uma tabela bem organizada. O ambiente, o perímetro, o nível que esse rodapé está e o tipo dele. Eu ainda posso renomear essas colunas. Basta que eu clique nela, selecione e coloque, por exemplo, ambiente. No perímetro, eu posso colocar metro linear. No nível, eu posso colocar, por exemplo, pavimento. E no tipo de rodapé, eu poderia colocar, por exemplo, descrição. Uma coisa que eu não percebi. Eu solicitei que ele colocasse os totais, só que ele terminou não colocando. Não tem problema. A gente vai em formatação e no perímetro nós vamos pedir para que ele calcule os totais. Quando a gente habilita essa opção, ele já coloca os totais debaixo de cada grupo. Bom, a última alteração que eu faria aqui era reordenar as ordens das colunas. Então, eu prefiro colocar ambiente, a descrição, o metro linear e, por último, o pavimento. Então, para fazer esse tipo de adição,
eu vou aqui em propriedades, campo, e eu vou selecionar tipo de rodapé, e nessa opção daqui, com a seta para cima, eu vou subir esse parâmetro. Então primeiro eu vou ter o nome, depois eu vou ter o tipo de rodapé, que na nossa tabela está escrito descrição, mas no campo continua com o nome original, normal isso. Depois eu vou ter o perímetro, depois eu vou ter o nível e por fim eu vou ter a coluna que está oculta, então para mim indifere a posição dela. Eu posso dar OK e agora eu tenho aqui minha tabela com o levantamento de rodapé feita. Basta eu colocar na minha prancha e plotar. Aparecendo no meio do vídeo só para dizer uma coisa. Eu vou fazer algumas alterações na aparência dessa tabela. Só que para o vídeo não ficar muito longo e nem ficar um conteúdo em excesso, eu vou passar essa parte da aula de uma forma acelerada, mas vocês vão conseguir ver o que é que eu estou fazendo. No nosso exemplo, a gente trabalhou somente com um pavimento, mas perceba o que acontece quando eu trabalho com múltiplos pavimentos. Eu tenho uma tabela que possui todos os pavimentos. E agora, para organizar ela melhor, basta eu ir em classificar e agrupar. E antes de classificar e agrupar por tipo de rodapé, eu coloco aqui nível, tiro esse rodapé, coloco depois agrupar por tipo de rodapé, com cabeçalho, com rodapé, calculando somente totais. E quando eu der OK, ele reorganiza essa minha tabela e divide ela por pavimento. Então eu tenho o térreo com rodapés de 10, 15 e 20, o primeiro pavimento com 10, 15 e 20 e assim sucessivamente até o meu último pavimento, que é o quarto. Então, muito legal essa parte de levantamentos de quantitativos no Revit. Você pode perceber que não é uma coisa automatizada, como algumas pessoas falam e vendem por aí. Você tem que saber definir parâmetros e que tipo de informação que você quer extrair do modelo e colocar no quantitativo. E esse processo, com certeza, é muito facilitado quando a gente utiliza tecnologia BIM. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e manda sua dúvida para o SOS Revit. Quem sabe, na próxima semana, a sua dúvida vira um vídeo aqui no SOS. No mais é isso, um forte abraço e que o BIM esteja com vocês.